Permitindo o Senhor, nós vamos, ao longo de algumas semanas, ministrar a respeito dos evangelhos, os 4 evangelhos escritos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas. Muito bom, coisa linda. São estes os 4 evangelhos que anunciam a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E seguindo uma ordem cronológica e também uma composição mais poética, nós queremos começar pelo Evangelho segundo escreveu São Marcos. Então hoje vamos começar pelo Evangelho que escreveu Marcos e seguindo assim, posteriormente, Mateus, Lucas e por fim João, se Deus nos permitir. O que é imprescindível para nós é que o Evangelho é um estilo literário, é uma forma de se escrever e tem algumas características muito particulares, muito singulares. O Evangelho não pode ser, portanto, interpretado ou lido como uma carta, tampouco como um livro histórico, é um relato. E a palavra Evangelho tem a ver com um anúncio, uma notícia. E esta não é qualquer notícia, é uma notícia que altera tudo ao seu redor. Então, quando a Bíblia fala a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, está literalmente falando sobre o anúncio de Jesus e como isso altera a nossa vida. E é este o enfoque que nós daremos quando tratarmos Marcos, Mateus, Lucas e João. Não é, portanto, um apanhado teológico, não é uma aplicação profundamente teológica, mas é uma percepção prática daquilo que a Bíblia tem a nos dizer, ou seja, diante do propósito do texto, o que isso significa para nós. Então nós vamos juntos, se Deus assim nos permitir, ao longo dos próximos encontros, conversar sobre estes temas tão imprescindíveis para nós. O texto de Marcos, ele tem um objetivo muito claro, apresentar Jesus como um rei que serve. Em contraponto com o leitor original, Marcos foi escrito para os romanos, escrito em Roma, e de alguma forma, ao que tudo indica, esse é o consenso da tradição, Pedro, o apóstolo Pedro, em prisão, fala para Marcos, o João Marcos, um jovem rapaz, e este transcreve as palavras de Pedro. E tem a ênfase na ação de Cristo, tanto que a palavra que mais se repete em todo o Evangelho de Marcos é "e a seguir". É uma expressão grega, uma conjunção para nós, que tem a ver com um movimento posterior. E Jesus curou o leproso, e a seguir, Jesus curou o cego, e a seguir, Jesus foi até tal aldeia, e a seguir, Jesus voltou a pregar. Perceba então que, se você ler o texto de Marcos, mediante a proposta do autor, até cansa no final, ainda mais para nós, que comemos muito e andamos pouco. Esta é a grande ênfase do texto, mostrar Jesus em ação. O conteúdo, lembrei agora, está todo à disposição da igreja. Se não me engano, está aparecendo um QR Code pelos olhos da fé aqui em algum lugar, ou apareceu. Então você que está no YouTube tem essa condição. E caso você deseje, está lá no Stories, no meu Instagram, só clicar no link, você vai, caso seja o seu interesse, vai ter acesso a todo o conteúdo. O texto de Marcos, esse evangelho, nós temos um versículo-chave, um cerne, sem o qual todo o texto não faria sentido algum. E este cerne está no capítulo 10, verso de número 45. Marcos 10, verso 45, que diz: "Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir", e olha só, "e dar a sua vida em resgate por muitos". Este é o centro, é o cerne de todo o texto do evangelista Marcos. E para nos apresentar realmente este serviço da parte de Deus, a descrição do capítulo 11 até o verso 1, do capítulo 11, do verso 1 até o verso 11 é bastante interessante. Não se esqueça, Marcos está em Roma, escrevendo para os... Muito bom, todo mundo acordado. Em Roma, escrevendo para os... E eles têm uma impressão, uma percepção acerca da autoridade bastante distorcida, pois a autoridade romana é bastante tirânica. Precisa usar a força como expediente de controle. E
João Marcos apresenta um rei que serve, para eles não faz o menor sentido. Tanto que a entrada triunfal de Jesus, quando posta em paralelo com as entradas triunfais dos Césares, dos imperadores romanos, é para tirar um risinho de canto de boca, porque os imperadores romanos, eles entravam na cidade sendo precedidos pelos querigmas, os que anunciavam a sua chegada, as trombetas soavam, e a cidade toda se movimentava para receber o grande imperador, vencedor, à porta. Um incenso, um perfume cheirosíssimo era espalhado para relembrar a memória olfativa. Olha como eles eram marqueteiros. Música, olfato e o visual, então. À frente, todo o seu exército poderoso. Ele, montado em um grande cavalo, provavelmente um cavalo branco. Atrás, os seus espólios de guerra, as suas conquistas, os seus escravos. E esta era a entrada triunfal do imperador. Aí a gente olha o capítulo 11, a partir do verso 1, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um bando de gente que não sabia o que estava fazendo, jogando uns pedaços de mato, gritando, Hosana, Hosana. É tão interessante que um cutuca o outro e pergunta, quem é? O outro fala, faço nem ideia. É muito importante nós observarmos como Marcos contrapõe toda a expectativa humana, apresentando um rei que serve. Este é o centro do Evangelho. O Rei dos Reis se fez servo. Para uma razoável compreensão, se faz oportuno e necessário conceder devida atenção ao contexto social, político e religioso do texto bíblico. Esta condição não é restrita aos textos antigos. Por exemplo, se nós formos falar sobre Brasil e Alemanha, jogo de futebol, Brasil e Alemanha, antes de 2014, qual que é a sensação que você tem no coração? Brasil campeão, sim ou não? 2002, quem não acordou de madrugadinha para ver o Brasil ganhando a Alemanha lá no Japão? Agora, vamos supor que 2014 existiu. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Deixa essa memória triste para lá, pelo amor de Deus. Está chegando Copa do Mundo de novo. 7-1. Perceba que, para aqueles que não conheceram 2014, antes de 2014, Brasil e Alemanha era sinônimo de alegria. Mas agora... Então, conhecer o contexto social, político, religioso, nos ajuda a compreender de fato o que as palavras significam. Isso é muito importante para nós, por isso fiz questão de frisar que João Marcos está escrevendo para os romanos, que têm uma percepção de autoridade bastante distorcida, bastante equivocada. E ele apresenta a maior autoridade do universo como aquele que lava os pés dos seus amigos. Continuando, a autoria de um texto é bastante relevante para a compreensão, e no presente caso, João Marcos surge como aquele que escreveu acerca do Evangelho de Cristo. Mas quem é este homem? Ao que tudo indica, filho de Maria, uma das apoiadoras, mantenedoras do ministério de Jesus Cristo. Primo de Barnabé, família bacana. Barnabé, o mesmo Barnabé, companheiro de Paulo, de viagem, aquele que doou todas as suas posses para entregar aos pés dos discípulos, dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É este Barnabé, primo de João Marcos. Este também acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, viagem que ele abandonou no meio do caminho. E aqui começa a ficar interessante. Isto parece uma característica marcante do caráter de Marcos. Na hora que o bicho pega, ele foge. Isto é coisa de moleques, meninos. Na hora que mais fica feia a coisa, João Marcos corre. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Ao que tudo indica, ele escreve este evangelho sob orientação de Pedro e se dirige diretamente aos romanos. Daí a ênfase no presente escrito. O rei serviu. É o primeiro evangelho a ser escrito que tem como grande marca o destaque das ações de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. E serve como base literária tanto para Mateus quanto para Lucas.
na produção de seus testemunhos, e falaremos sobre eles nas semanas a seguir. Quando nós falamos a respeito de serviço, a gente precisa posicionar, ressignificar o que isso significa para nós e o que de fato a Bíblia apresenta como o serviço para nós e para Cristo. É um conceito comum a todos nós. Do serviço é derivado de um outro conceito, ou seja, custo-benefício. Então, para nós, o serviço bom é aquele que nos beneficia enquanto nós executamos. Um bom emprego é aquele que te paga melhor, que te dá os melhores benefícios. Um bom emprego com salário páreo a um excelente emprego, mas que este excelente emprego te rouba, por exemplo, o final de semana, você abre mão, porque o custo-benefício não compensa. Percebe que para nós, o valor real está naquilo que nós recebemos enquanto executamos o serviço. Percebe como o nosso conceito de serviço, de servir o outro, está diretamente vinculado ao nosso benefício? Isso, obviamente, nos impede de fazer uma série de coisas. Afinal, que vantagem eu levo se eu te servir? O conceito de serviço humano é derivado do conceito de custo-benefício. Se me faz bem, conte comigo. Se não faz bem, vou ficar no Netflix, que é melhor. Quando nós elevamos o serviço a Cristo, notamos uma percepção totalmente diferente, pois o requerimento de benefício pessoal é transferido integralmente ao próximo. Em suma, o rei que serve em nada é beneficiado por tal posicionamento. Muito pelo contrário, ele não recebe absolutamente nada, antes tudo entrega. Aos Filipenses, Paulo escreve que antes da rude cruz e cruel morte, Jesus esvaziou-se da sua glória e humilhou-se até reduzir-se à posição da criação. Para nos servir, ele se humilha. Uau! Leve diferença. Em Cristo e por Ele, o serviço é devidamente ressignificado e absurdamente valorizado, a ponto de ser compreendido como fora por Deus, na origem de todas as coisas. Ou seja, o serviço está direcionado, literalmente relacionado ao propósito. Por que nós servimos uns aos outros? Porque no serviço se executa plena comunhão. Em João capítulo 13, por exemplo, Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. Sempre Pedro se levanta e diz: Jesus, de maneira nenhuma. Este serviço que o Senhor está executando é digno de um escravo. O menor dentre todos os servos tem que fazer este serviço. E o Senhor não é o menor aqui. Jesus, com um coração manso e humilde, repreende a Pedro dizendo: se eu não te servir, eu não tenho parte contigo. O serviço, portanto, tem a ver com o nosso propósito. Cristo, na oração sacerdotal, ao nos apresentar diante do Pai, entregando-nos diante do Pai, Ele destaca, Ele declara, Ele afirma que eles sejam grandes, é isso? Que eles sejam muitos, é isso? Que eles sejam poderosos politicamente, é isso? Que eles tenham a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, o Senado em suas mãos, é isso? Que eles sejam um. Que eles sejam um. Assim como o Senhor e eu somos um. E como nós alcançamos este propósito de vida? Servindo uns aos outros. Caminhando. Sobre isso é bastante oportuno refletir, pois não fomos restaurados em nossa perspectiva, e como diz Paulo, conduzir toda a percepção a ser submissa de Cristo. Se nós não formos restaurados, cederemos às pressões contemporâneas e condicionaremos o serviço ao prazer. Nós temos algo bastante difícil para lidar, que é o nosso coração, ou que toca o nosso coração. Se eu não sinto alegria, se não faz arrepiar o meu braço, não faço. A espécie humana contenta-se em ser guiada, conduzida, tomar decisões vitais por sensações. No reino animal, eu creio que somente nós fazemos isso.
O leão não decide dormir até as 10 só porque está com preguiça, porque se ele não levantar e correr para comer, morre de fome. Apenas nós optamos pelo prazer ao invés dos princípios. Quando nós olhamos para o texto de Jonas, por exemplo, isso fica muito evidente. Jonas recebe uma ordem, vai para Nínive, e fala, não vou. Só que ele fala isso para Deus. Vou não. Eu vou para Jope. Bora, Tarsis. Tranquilo. Entro num barco, rumo, navio, meio do oceano. Estou lá eu. Quem manda na minha vida sou eu. Só que os ventos obedecem. O grande peixe obedece. A árvore obedece. Uma larva obedece. O incrédulo obedece. Percebe como isso é terrível para nós? Pois diante de um propósito tão santo, a gente decide e opta pelo prazer. O que me faz bem é isto. Essa disparidade reconhecida agora nos responsabiliza, agora todos nós somos responsáveis por isso, mas não nos intimida, perceba. Ao lançar luz sobre a nossa incapacidade, dirige o nosso olhar ao trono da graça de Deus. Sim, todas as vezes que a Bíblia aponta algo a ser corrigido, nos exorta e amorosamente nos constrange, assim o faz para que aprendamos a depender da suficiente graça que repousa em Cristo. Quando nós olhamos para a nossa incapacidade de obedecer a Deus, perto de um animal, nós não podemos então nos intimidar, nos decepcionar, nos frustrar a ponto de abandonar a lida, pelo contrário. Quando olhamos para a nossa incapacidade, a mesma reflexão que lança luz sobre a nossa miséria, também ilumina a graça de Deus, o trono da graça de Deus. Quando a Bíblia fala, portanto, para nós permanecermos, prevalecermos, não aponta para as condições humanas, antes grita, canta, exalta a graça de Deus que nos sustenta mesmo em meio à nossa incredulidade. A graça de Deus é suficiente até para a gente. O resultado do serviço de Cristo, ao servir, Cristo nos alcança com a sua vida. Isso é de fundamental importância, pois também é um conceito distinto do que conhecemos e comumente praticamos. Geralmente nós servimos com parte do que somos, com parte do nosso tempo, com parte da nossa atenção, parte da nossa dedicação, parte da vitalidade e assim por diante. Mas Cristo integralmente serviu, realmente, até a última gota de sangue de Cristo serviu. Olha que diferença. Por exemplo, em João 13:1, temos o testemunho vital acerca do amor de Jesus, um amor perfeito, íntegro, pleno. Essa é a afirmação de João 13. E Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Amou-os perfeitamente. É com esta declaração que a Bíblia constitui o cenário do serviço de Cristo. Não é um serviço em parte. Cristo não doou parte. Ele se entregou por inteiro. Este é o cenário para as declarações perturbadoras que viriam a seguir, que como uma bomba transformaram em ruínas as expectativas daqueles homens de pouquíssima fé. Jesus, após lavar os pés dos seus discípulos, começa a falar para eles: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Os discípulos ouvem isso. A pouca fé se destroça, acaba com todas as expectativas. O amor perfeito, que ama até o fim, é o princípio imutável de um Deus que serve a sua criação. Repetir isto. O amor perfeito, que ama até o fim, é o princípio de Deus, que ama aquele que Ele criou.
Uma vez mais podemos citar Filipenses 2, verso 5 em diante, onde o apóstolo Paulo demonstra de maneira tão clara o amor de Deus em ação, ao despir-se de sua glória e humildemente servir até a morte de cruz. Jesus amou a nós perfeitamente, ao entregar-se integralmente. Em suma, não há parcialidade, não há autopreservação, não há limite para o servir daquele que tem como princípio um amor eterno. Quando ele nos serviu, ele não guardou nada de si, antes entregou tudo. A sua própria vida deu. Este é o rei que serve. E durante toda a revelação bíblica nós notamos um plano eterno sendo revelado, pouco a pouco, e a isto Paulo denomina como mistério de Deus. Cristo Jesus é o plano perfeito, que foi pelo Pai escondido dos homens, até que chegasse a plenitude do tempo. Enquanto tudo isso permanece encoberto, os sacrifícios se faziam necessários e pertinentes, como pistas, indicavam o caminho a seguir, o que haveria de acontecer, aquele que haveria de vir. Mas nunca foi por outro meio a não ser pela fé, mediante a graça eterna de Deus. Pense comigo por um instante. Você, pai de família, peca. Pega um animal que não tem nada a ver com a história, entrega na mão do sacerdote. Este animal é morto, o sangue dele é derramado. Todas as partes dele são consumidas no fogo ou pelos os santos sacerdotes, por aqueles que oficiavam no templo. E você, no final de tudo, é perdoado. Isto é lei ou é graça? É graça. Um animal no meu lugar. Só que por ser um animal, por ser parcial, precisava ser repetido ano após ano, ofensa após ofensa. Mas na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para libertar de uma vez por todas. Nunca mais será necessário outro sacrifício, pois Ele fez tudo. Nunca mais. Não precisamos de outro. Não precisamos de outro. Nós não precisamos de outro. É tão maravilhoso quando olhamos para o que a Bíblia fala a respeito de Cristo. Quando Paulo canta este hino cristocêntrico, este hino cristológico de Colossenses 1, verso 15 ao verso 20, olha só que coisa linda. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Sem sombra de dúvidas, a Bíblia aponta para Cristo, o colocando como centro de toda a criação. É por Ele, é para Ele, mas o texto continua. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o primogênito, o princípio dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Continua, olha só que coisa linda. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Tudo aponta para Cristo Jesus, o Rei de toda a terra, bem como tudo aponta para Ele como sendo o único meio e suficiente para a redenção de todos.
O que somente Jesus Cristo poderia realizar, aquilo que nenhum sacrifício poderia alcançar, está feito, está consumado. Ante tamanha entrega, um resultado apenas é possível. Não foi uma ideologia que nos libertou. Não foi. Ante a entrega daquele que é tudo, apenas a salvação tem como resultado lógico. O generoso ato do rei é a causa da nossa esperança. O pecado, força contra a qual nada poderíamos realizar, nada poderíamos exercer, foi derrotado por Cristo Jesus em sua morte substitutiva. Em suma, o serviço do rei nos deu vida. Este rei que serve nos dá vida. E aí perguntamos, por que ele serve? Pergunta, por que ele serve? Que bom que você perguntou. A razão do serviço de Cristo é o coração dele. A resposta é simples. Ele serve porque ele é amor. O evangelista Mateus nos presenteia com a maior riqueza possível, a saber, conhecer a essência do coração de Jesus Cristo. Em Mateus 11, 29, há uma declaração poderosa e vital. Sou manso e humilde de coração. Ele que quer nos servir é manso e humilde de coração. Em apenas um lugar, as palavras mais poderosas jamais pronunciadas por lábios humanos, ouvimos o próprio Jesus abrir o seu coração para nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nenhum ser humano poderia dizer isso, nenhum sistema, nenhuma ideologia poderia dizer isso, mas aquele que é tudo, aquele que é o grande rei, aquele que é a imagem do Deus invisível, diante dos homens disse, vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vos trarei alívio. Que coisa linda! Olha que coisa linda! No único lugar da Bíblia em que o Filho de Deus nos leva para trás dos bastidores e nos permite ver o cerne de quem Ele é, não lemos que Ele é austero e exigente de coração. Não. Nem tampouco lemos que Ele é alegre e generoso de coração. Nos próprios termos de Jesus, a sua alegação surpreendente é que Ele é manso e humilde de coração. Que coisa linda! Um ponto crucial para o desenvolvimento de todo entendimento, a saber, a Bíblia trata o coração como o centro volitivo, o comando vibrante de tudo o que fazemos. É o que nos tira da cama pela manhã e o que sonhamos acordados logo depois de despertar. O coração, sob a ótica da Bíblia, é o quartel-general da motivação. Em suma, para a Bíblia, o coração não é parte do que somos, é o centro de quem nós somos. O nosso coração é o que nos define e nos direciona. Por isso, Salomão, o sábio, declara, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu, pois dele procedem as fontes da vida, de acordo com Provérbios, capítulo 4, verso 23. Quando Jesus nos conta o que lhe motiva lá no fundo, o que é mais verdadeiro sobre ele, quando ele se expõe, e expõe os recessos mais íntimos do seu ser, o que encontramos, mais uma vez, é, eu sou manso e humilde. Os termos utilizados referem-se a uma qualidade ímpar, que só se pode contemplar plenamente em Jesus Cristo, e que deve ser desejada por nós que chamamos Ele de Senhor. Somente em Jesus nós temos estas qualidades. Por quê? Olha só, manso é aquele que nutre um espírito gentil, que não é pavio curto.
que tenha força sob domínio, nem mesmo ríspido em palavras, em ações. Poderia ser facilmente chamado como a pessoa mais compreensiva do universo. É muito interessante observar como essas qualidades, de vez em quando, a gente finge possuí-las totalmente. Principalmente quando a gente está fora de casa. Porque dentro de casa as máscaras caem. A gente tropeça em alguém na rua, pede perdão. Se curva em reverência. Tropeça na cozinha, na esposa e pergunta, está louca? Por quê? Com os de dentro, tamanha austeridade. E com os de fora, essa falsa generosidade. Ninguém possui estas características por inteiro, a não ser Jesus Cristo. É tão interessante que Moisés é, pela Bíblia, descrito como o homem mais manso, paciente. E sabe por que ele não entra na terra prometida? Porque ele se ira. Se não deu para Moisés, negão, não vai dar para nós não. Não vai dar certo. Se depender da nossa própria capacidade, a gente fica à beira do caminho. Por isso ele fala, vinde a mim, eu vos aliviarei. Se pudéssemos imaginá-los, jamais seria como um indicador apontado e uma cara sisuda, mas obviamente Jesus Cristo estaria de braços abertos, com um sorriso gentil, dizendo, vem, descansa, vem, descansa, vem, descansa. O humilde é aquele que se permite acessar e para tanto se rebaixa. Esse é o verdadeiro humilde. Em suma, Jesus é o acessível. Ele humilhou-se para que pudéssemos contemplá-lo. Ele era tão elevado, é tão elevado, que para que nós pudéssemos ter um gostinho da pessoa divina, ele se humilha e se coloca em nosso lugar na cruz do Calvário, para que a gente pudesse acessá-lo com toda a sua glória, resplandecente e santidade atordoante, sua suprema singularidade. Ninguém na história humana foi mais aproximável do que Jesus. Ele sentava com todo mundo. Ele entrou na casa de fariseus e na casa de publicanos. Ele tocou em leprosos e curou a filha de Jairo. Ele estava no templo, libertando os cativos. E no meio do deserto, pregando. Ele estava em todos os lugares, falando com todas as pessoas. Ele está aqui, falando conosco. Ele é o verdadeiro Deus que se faz acessível a nós. Sobre isto, o Warfield comenta, não houve impressão mais profunda na consciência dos seus discípulos durante toda a manifestação terrena que a nobre humildade do seu temperamento. Impressiona-me, particularmente, muito mais o requisito estabelecido por Jesus para que tenhamos acesso a este coração manso e humilde. Quanto custa conhecer o coração manso e humilde de Jesus? Responda, quanto custa? Quanto custa? Note que o convite é dirigido a dois tipos de pessoas. As que lutam, mas já estão cansadas, apresentando sinal de quase desistência. E aquelas que estão sobrecarregadas a ponto de estar soterrado em suas frustrações. O convite feito por Jesus é para esse tipo de gente. É para a gente. E sabe o que é maravilhoso? A gente não precisa descansar para ir até Ele.
A gente não precisa melhorar para que Ele nos aceite. A gente não precisa recobrar as forças para ter acesso ao coração manso e humilde. O requisito que Jesus impõe e dele não abre mão é o meu fardo, é o meu cansaço, é a minha frustração. E disso nós estamos cheios. Disso nós temos aos montes, mesmo que finjamos ter um sorriso largo no rosto. Só Deus sabe do tamanho da frustração em seu coração. Então você não precisa fingir nada diante daquele que sabe de tudo. Simplesmente entregue-se a Ele, abra-se a Ele totalmente, pois Ele que é manso e humilde quer te dar alívio. E aí voltamos ao autor deste texto. Como que João Marcos recebe este serviço? João Marcos viveu a ponto de desfrutar deste descanso. Sobreviveu a si mesmo, até encontrar em Jesus o descanso para um coração medroso, covarde e fujão. João Marcos sobreviveu a si e encontrou vida verdadeira em Cristo Jesus. Uma das características mais interessantes desse gênero literário, o Evangelho, é que ele não possui a pretensão de apresentar o seu autor. As cartas, por exemplo, totalmente ao contrário. Imediatamente você tem um remetente e também o destinatário. O Evangelho, como gênero literário, ele não tem essa característica. Ninguém sabe, ao ler os Evangelhos, quem foi que escreveu. Mas o relato do Evangelho que Marcos escreveu tem uma inserção totalmente sem sentido. Abra, por favor, o capítulo 14. E olha lá no finalzinho deste capítulo. Não se esqueça que nós estamos aqui lendo, no decorrer deste capítulo, a descrição da fala de Jesus, que ele iria ser preso e morto, da fala que Pedro o negaria. Olha o climão que está esse capítulo. Se tivesse trilha sonora, tan, 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 tan. A outra fala ainda é a oração de Jesus no Getsêmani, onde ele transpira como gotas de sangue. Depois ele é traído e preso e vai para o seu julgamento. Climão pesadíssimo. E no verso 51 e o verso 52, um relato sem pé nem cabeça. Olha só. Um jovem, vestido apenas de um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Fala, quando foi que entrou o comercial que eu não percebi? Estava lendo aqui, estava quase chorando. Jesus sendo preso e vem um rapaz de lençol, curioso. Estava dormindo, ouviu a gritaria. O que está acontecendo aqui? Igual a gente que ouve tiro. Ixi, o que será que está acontecendo? Do nada, esse relato aparece. O jovem amedrontado e fujão é João Marcos. É o autor deste testemunho. É ele. Ele escreve em tinta e em atos restaurados acerca do poder de Jesus em sua vida. Não se esqueça, é este jovem, acostumado a fugir quando o bicho pega, que escreve este testemunho. Marcos estava habituado a fugir em meio aos problemas. Carregava esta marca indesejável, como uma deformidade em seu caráter. Até que foi, pelo poder de Cristo, regenerado. O Evangelho de Jesus tem o poder de fazer um menino tornar-se um grande homem. Somente o Evangelho de Jesus tem este poder. Este é o anúncio do Evangelho de Jesus. Eu transformo o seu caráter deformado em um caráter santo, segundo a minha vontade. Não é mais poderoso o seu pecado do que a minha obra na cruz, diz o Senhor.
João Marcos, pivô de uma contenda homérica entre Paulo e Barnabé, foi alcançado pelo amor de Deus, e ao ser discipulado, exortado, pastoreado porque foi amado, tornou-se, diante das palavras de Paulo, útil para o ministério. Este rapaz que vai causar uma briga e divide, acaba, rompe a amizade de Paulo e Barnabé. Eles brigam por causa de João Marcos. Porque João Marcos, quando o bicho pega, corre. Este é João Marcos, sem Cristo. Mas e com Cristo? Eu tive a grande oportunidade de visitar o Egito no último mês de novembro. E quando chegamos na cidade de Alexandria, literalmente, cidade costeira ali com o Mediterrâneo, nós vemos a Catedral Ortodoxa de São Marcos. Este menino fujão, que foi encontrado por Cristo em meio às correrias da vida, tornou-se um homem tão poderoso em Deus, que se transformou num pilar da igreja no Egito. E lá, no Egito, foi perseguido e não correu mais. Foi preso e não fugiu mais. Foi arrastado, preso pelo pescoço com cordas, violentamente foi assassinado, mas ele não fugiu mais, porque Jesus Cristo o encontrou, o poder de Deus o transformou. Belíssima a igreja, belíssima, belíssima. E quando entramos numa antessala que guarda o local onde os restos mortais de Marcos repousam, vemos ilustrado nas paredes uma obra de arte lindíssima, a história de João Marcos. E lá tem um jovem deixando o lençol para trás, tem. Porque esta é a história de João Marcos, mas não o fim da história de João Marcos. Porque no meio da história de João Marcos tem aquele que é o início, o meio e o fim, aquele que tem a história em suas mãos. Ele escreveu em João Marcos um novo caráter. Por isso, João Marcos inicia o seu evangelho, como concluiremos essa reflexão. Este poderoso evangelho, este é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus vos abençoe.